Esse relato de hoje veio de Portugal, é de um homem. Já vou ler para vocês. Passo a ler então. Ele começou assim, ó. Boa noite. Minha história é de esperança e positividade no pior que pode acontecer num casamento. Estou casado há 25 anos e confesso o meu amor pela minha esposa, afirmando que ela é a mulher da minha vida. Somos ambos formados com mestrados na área da saúde. Devem ser médico, né? Na área da saúde. Me perdi aqui. E sempre tivemos objetivos de vida comuns, tendo construído um patrimônio sólido e confortável. E sempre nos amamos e tínhamos uma grande cúmplice emocional e física, com uma vida social bastante ativa. Ao fim de 5 anos, veio a nossa filha, como evolução natural do nosso amor e companheirismo. Tudo se modificou rapidamente. Percebi que tínhamos que alterar nossas vidas para acolher aquele novo membro da família. Eu rapidamente me adaptei, mas a minha esposa, habituada a apostar na profissão e carreira, não aceitava que teria que mudar de estratégia. Optamos por eu manter 2 empregos e ela apenas um, e manter o foco na vida doméstica. Foi um erro. Pontinho, pontinho. A vida dela apagou no tempo, e a energia ia toda para nossa filha, que se viria a verificar problemática. Desde cedo, manifestou um distúrbio alimentar com o qual tivemos que lutar. Não obstante, a minha sogra cada vez mais se metia em nossa vida, opinando e passando por cima das nossas decisões, sem deixar a filha ser independente, a filha deles, né? E embrenhando no trabalho cada vez mais, sentia uma solidão enorme. A minha companheira não me procurava e só me ligava com problemas que eu, à distância, tentava resolver. A casa estava um desleixo e a minha esposa constantemente cansada, sem capacidade de fazer nada pelo tipo de criança que tínhamos. Falei muitas vezes para ela perceber quais as melhores estratégias a ter, mas era como falar com a parede. Havia sempre algo que nos impedia de conversar ou estar apenas a sós. A parte C ficou péssima e só eu mandava ao longo do dia mensagens picantes, que nunca eram retribuídas, o que me magoava muito. Ao fim de algum tempo, houve uma grande alteração no trabalho dela e teve que ser deslocada para mais longe de casa, passando a ficar cerca de 2 horas de casa, o que foi muito mal. Mas lá nos orientamos. A filha andava em médicos e psicólogos, por causa do distúrbio alimentar, e havia um desgaste medonho. Entretanto, no novo local de trabalho da minha esposa, ela conhece um colega novo, com quem faz amizade. Fiquei tão feliz, já não havia tão triste e tinha alguém com quem conversar. Fiz amizade com o moço também. Me pareceu gajo, casado, 2 filhas, nada de extraordinário. Todos os dias uma novidade sobre o novo colega. Não me fazia ciúmes. A minha esposa abominava a infidelidade por causa do pai dela, o que me deixou despreocupado. O pai deve ter traído a mãe, né? Porém, comecei a perceber muitas trocas de mensagem, às vezes até pela noite adentro. Ela sempre adormeceu cedo, mas ali ficava até mais tarde a falar com ele. Senti algum incômodo, pois para mim raramente enviava mensagem e tinha sempre sono na hora da intimidade. Afastei as ideias da minha cabeça e segui com a nossa vida. 2 empregos,
não dão muito espaço para perder tempo com desconfianças. E o meu amor cego me fez ignorar os avisos. Até que um dia o computador dela, para ver o meu e-mail, até que um dia abri o computador dela para ver o meu e-mail, o Messenger da minha esposa estava ativo. E de caras vejo a troca de mensagens entre eles. Ele perguntou se ela já tinha saído para trabalhar. E ela disse que sim. E perguntou o que estava a fazer. E ela dá a entender que estava assim, né? Vocês entenderam. E ela pergunta o que ele está a imaginar. Como é que será ela a fazer, né, intimidade, ao que ele dá a entender que sim, com emojis de sorrisos. O meu coração parou, fiquei sem reação. Uns segundos depois fui espreitar a caixa de mensagem deles e tudo estava apagado para trás, percebendo que o teor das conversas não podiam ser vista por mais ninguém. Cada conversa que tinham era logo apagada, o que só fazia sentido quando há coisas a esconder. Liguei de imediato para ela, e a dizer que tinha visto a mensagem e que ela tinha que me explicar o que era aquilo. Muito atrapalhada, lá tentou se justificar e eu disse que já falamos em casa. Entretanto, ainda a vi enviar para ele outra mensagem a dizer que eu tinha visto a mensagem. Ele ligou de imediato para ele, né? A dizer que era só uma brincadeira, um jogo, etc, etc. Debochei e fui esperá-la ao transporte. Estava de arrastos, 2 empregos, um escravo da família e a minha paga de traição. E a minha paga era uma traição. Ela jurou de pés juntos que nada tinha se passado. Eram apenas amigos e nada mais. Tudo de repente começava a ferver na minha cabeça. Prendas que ela lhe comprava, presentes, né? Quando íamos de férias, flores que trazia para casa, fiquei arrasado. Fui trabalhar com uma crise hipertensiva, deixando o resto da conversa para o dia seguinte. Ela pedia perdão, tinham sido apenas mensagens e que ele era alguém com quem ela podia desabafar. E eu disse que não me ajudou nada em saber que não podia desabafar comigo. Nisto, pego o telemóvel e ainda descubro mensagens depois de eu ter ido trabalhar, a dizer que estava tudo bem, que depois falavam. Voltei a ferver e com tensão arterial aos píncaros, às alturas, né? E ela preocupada com o amigo. Ele ficou nervoso aqui, que ele estava com a pressão arterial, nervoso, e ela preocupada só com o amigo e não com ele. À minha frente apagou contatos, amizade no Facebook, tudo que pudesse manter comunicar com ele, jurando pela nossa filha que não tinha acontecido nada, além do que eu tinha visto. Não tinha acontecido nada além do que eu tinha visto. Quis acreditar nela e iniciei o meu processo de perdão. Não foi fácil. De vez em quando, lá aparecia na minha mente como uma arma de arremesso. As palavras da minha mulher trocadas com um homem casado que não eu. E o fantasma do desconhecido das mensagens apagadas. E que ela negou ter apagado. E que eu fingi ter acreditado. Havia, porém, as recordações de bons momentos e o peso de ter uma filha de 7 anos, com distúrbios alimentares, entre outras coisas. Lá decidi perdoar e seguir em frente, engolindo o fato de que todos os dias no trabalho eles iriam se encontrar. Jurando, porém, não falar. E acredito, pois ao fim de poucos dias, o colega dela recebeu um recado pelo correio, levou atestado,
e acabou por ser transferido de local de trabalho. Ele levou atestado à empresa e foi transferido para uma outra filial. Em termos de intimidade, a minha mulher agora tentava fazer comigo, implorando pelo meu perdão, e eu recusava, ficando ela a chorar compulsivamente. Uma noite lá cedi, fizemos, e foi muito bom. Iniciou-se ali um período de lua de mel, onde fizemos de toda aquela situação, óbvio que sempre que possível ia vasculhar o telemóvel dela, contas, e-mails, etc, etc. E acabei por ficar convencido que tudo ficou no passado, de um erro a ser corrigido das nossas vidas de casado. Durante cerca de 4 meses, tudo decorreu como se fosse um jovem casal de outros tempos. Depois voltamos à mesma rotina. Eu continuava no meu trabalho duplo, tentando manter um bom nível financeiro, e tínhamos casa de férias, 2 carros novos pagos e um bom pé de meia. Um ano depois fizemos uma viagem de sonho. Para mim, um momento de redenção, mas para minha esposa, sem significado. Tanto faz. Tal como ouvi ela contar para uma amiga. Fiquei triste, mas jurei a mim mesmo que aquela situação iria ficar resolvida no passado, depois dessa viagem. Pontinho, pontinho. Outros problemas surgiram. A filha tinha recaído no distúrbio alimentar e a minha esposa teve uma depressão profunda, acabando por ficar de atestado a dormir num sofá, enquanto em cima de mim caía toda a responsabilidade familiar. Tive que lutar contra a intromissão da minha sogra, que tentava sempre manipular a filha, a menina, e acompanhar a filha em consultas várias. Foram tempos muito difíceis que se ultrapassaram com muito custo. Surge depois ali outra situação, a apatia da minha esposa em relação a tudo. Os poucos dias que eu tinha de folga eram passados com a mãe. Os poucos dias que ela tinha de folga eram passados com a mãe, a fazer cenas absurdas, sem interesse e que não passava de capricho da senhora. Ela fazia cena, a mãe dela. Sentia uma solidão imensa. A minha esposa, dada prioridade a tudo, aqui está escrito dada, mas é dava. É porque é de um outro país, tá, gente? Por isso que eu tô gaguejando para ler, porque não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada. Menos a mim, dava importância a tudo menos a mim. O pouco tempo que tínhamos passar juntos eram sempre adiados por outras coisas. Por vezes, durante o trabalho, que me ocupava grande parte do dia, nem sequer havia uma mensagem a perguntar se eu estava bem, ou a contar alguma coisa do dia dela. A intimidade era liberalmente um frete, que ela a determinava a altura, nem tentava disfarçar. Falar de outros assuntos durante o ato, nossa, que horror. Ou dizer para me despachar eram facadas. Murros no estômago que qualquer homem sente com humilhação. Ele sentia como facada e humilhação, murro no estômago, porque na hora da intimidade ela ficava falando de outras coisas. Acabávamos a discutir durante 1 ou 2 dias. Parecia ter resultado, mas depois voltava tudo ao mesmo. Era frequente adormecer após o jantar, não se cuidar como mulher, vestir roupa desleixada para dormir, não se depilar, etc, etc. Tentei estimular o interesse até em filmes adultos, café para não adormecer, prendas, eles dizem prendas, não são presentes, prendas românticas, lingerie, apesar de até não estar fora de forma, fui para um ginásio, academia. Em desespero, cheguei a perguntar se queria viver alguma coisa que achasse importante para sair daquele torpor, mas nada resultava. A lingerie não a vestia. Sair havia sempre uma desculpa para não sair. O amo-te que eu dizia era sempre devolvido com um eu também. Passaram-se anos nesse limbo, onde deixei de ter esposa para ter uma companheira de casa.
De vez em quando ia desabafando com amigos e comecei a falar com outras mulheres. Em casa não havia assunto além da filha e as intromissões da sogra. E tal como abutres, algumas dessas mulheres sentiram o cheiro da crise conjugal e começaram a ganhar terreno nas minhas emoções. Meu ego agradecia, mas lá resistindo às tentações, porque era casado, porque tinha uma mulher, mas não ligava para mim. Houve um momento que pensei em Sui, né? Se tornou uma hipótese simpática essa ideia. Não sentia a mínima vontade de viver, sentia meu último elo da cadeia dos acontecimentos, cuja única função era trazer dinheiro para casa. A gota d'água foi num dia antes do meu aniversário. Ter trabalhado até as 23 horas. Cheguei em casa, vi luzes acesas. Meu coração se iluminou, como se uma árvore de Natal. Estão à minha espera para me dar os parabéns à meia-noite. Fiquei eufórico. Mas não, estavam a dormir profundamente, tinham esquecido as luzes acesas. Tomei banho, frustrado, da meia-noite, e começam a chover mensagens de aniversário. Deitei, a minha mulher acorda, olha para mim e diz olá, vira-se para o outro lado e volta a adormecer. Não lembrou do aniversário, as mensagens eram de amigos. Foi horrível, foi um sentimento de desespero, de claustrofobia, que eu nem sei descrever. Acordei e disse-lhe tudo que me engasgava. Houve choro, promessas de mudar, etc, etc. E nesse momento jurei para mim mesmo que não voltaria a ter esse tipo de conversa, pois estava farto de mendigar sentimentos à mulher que eu amava. Ia deixar acontecer o que o destino quisesse, caso não houvesse mudança. Os meus colegas e amigos percebiam minha tristeza. Deixei de ter desejo por ela. Cheguei a pensar que estava doente e impotente. Escusado será dizer que, ao fim de poucos dias, tudo estava como antes. A sogra a se meter em tudo, a miúda em crise, a miúda filha, e a esposa só queria dormir, mas desta vez a minha guarda estava baixa. E nesse momento aconteceu um beijo com outra mulher, que transformou tudo. Apareceu uma química que há anos não sentia. Meu coração ficou dominado por aquele beijo, só queria repetir. Entrei no mundo da infidelidade, com muita ansiedade, palpitações e sentimentos de culpa. Mas eu precisava sentir-me homem. É horrível sentir isso. Mas com ela eu tinha prazer, emoções e a paz que não tinha em casa. Era alguém que me ouvia e não me desprezava, preocupada quando eu estava doente. Então aqui houve realmente, ele não descreve aqui, mas houve um romance, uma traição. Preocupada quando eu estava doente, ao contrário da esposa, que nenhuma palavra de apoio me dava. Passavam-se meses de uma vida dupla. Ele descreveu aqui. E não recomendo a ninguém. Às vezes questionava como era possível a minha esposa não se aperceber. Eu sabia que o meu casamento ia terminar nesse momento, mas ela estava tão alheia a tudo. Mas chegou uma altura que eu tinha que lhe contar, custasse o que custasse. Enfrentar tudo e começar a vida, pois seria óbvio que eu não iria ter perdão. Ela percebeu o meu desespero e foi naquele momento que toda a ausência como esposa lhe acertou como um murro no estômago e seu marido tinha a traído com outra mulher. Sentia-me sem chão por aquilo que tinha feito e disse que queria separação. E nisso ela disse que não quer se separar e que me perdoa. Nesse momento, quem levou um murro no estômago fui eu. Perdi-lhe um tempo e durante uma semana fiquei envolvido na mais absoluta confusão. Eu sabia que a amava,
mas ninguém tinha cometido o maior dos pecados no casamento. Porém, ela queria perdoar e reconhecia suas falhas. Agora não queria ficar sozinha e pedia por tudo para não a deixar. Voltaram as ideias de pôr um término na minha vida. Eu era o pior dos seres humanos. Planejei, né, por uma ribanceira, terminar com tudo ali mesmo. Contei a uma amiga e colega de trabalho que me fez entender que não era a solução e que teria que ir a um psiquiatra. Refugiei-me no álcool para conseguir dormir e deixar de sentir toda a negatividade, mas era apenas paliativo. Neste momento, a minha esposa enviava mensagens que eu escondia da amante. Estava tudo virado de avesso. Escondia da amante as mensagens da esposa. Mandava fotos de lingerie e pedia perdão pela ausência. Agora já dizia que me amava e, determinada altura, decidi que amava minha mulher, que eu não ia ser capaz de viver sem ela. Agarrei o seu perdão e demos início a um recomeço. Fui no psiquiatra, que me diagnosticou com depressão. Estive por 3 meses de atestado e despedi-me de um dos empregos. Recuperei a qualidade de vida e um amor praticamente todos os dias, com real paixão, como quando nos conhecemos. Criamos uma blindagem ao nosso casamento, onde todos os que nos sugaram a energia no passado ficaram fora, nomeadamente a sogra e a minha filha. A regra passou a ser primeiro nós e depois os outros. Estamos felizes como nunca e neste momento só quero envelhecer ao lado dela, até que a morte nos separe. Por pior que seja a crise num casamento, se ambas quiserem, tudo pode ser consertado. As minhas desculpas pelo tamanho do texto, mas soube bem desabafar. Eu não sei se vocês perceberam, tamanha era a carência desse homem. E em alguns momentos ele até fala umas palavras duras em relação à filha, como se a menina tivesse culpa de ter nascido com problema, né? Mas tudo bem, é o desabafo dele. Eu não vou falar mais muito aqui porque esse vídeo já ficou longo demais. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.